Meninas, meninos, olá! Desde o final do ano passado até agora, no começo de 2022, o Brasil tem sido, em diferentes partes do território, assolado por chuvas torrenciais. Aconteceu em Minas Gerais, na Bahia, em Tocantins, no estado do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo e em Budas Artes, com deslizamentos que mataram pessoas, e agora o triste episódio lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Trata-se do problema dos desastres com áreas de inundação e escorregamentos, movimentos de massa do terreno. A imprensa trabalha com estes assuntos de forma dispar, ora de uma maneira bastante adequada e tecnicamente válida, e em outras oportunidades nem tanto. E fica no imaginário das pessoas a noção de que estes episódios aconteceram por causa da chuva, aconteceram por causa de azares, né? Não são azares, e não é uma causa natural, é uma causa social. Por isso nós precisamos debater ao longo da nossa apresentação de hoje este problema, o problema dos desastres. Episódios recentes de enchentes e deslizamentos. Eu baseei a maior parte da apresentação nesta apostila, nessa publicação, Prevenção de Desastres Naturais, conceitos básicos desses autores. Esses autores são basicamente professores, pesquisadores da Federal de Santa Catarina e da Unicamp. E a publicação está bastante acessível, ela é tecnicamente bastante interessante e é em um linguajar, em uma apresentação dos conceitos, que são conceitos básicos, bastante acessível. Então, boa parte da apresentação está embasada nesta obra, que eu recomendaria muito fortemente que vocês acessassem. Tudo bem? Vamos então avançar com a apresentação. Primeiramente, o que são desastres? Desastre é um evento natural extremo, mas só é desastre se ele estiver acrescido do sistema social. E, vejam, existe até mesmo a denominação desastre tecnológico, para reforçar a ideia de que a culpa, a causa, não é da natureza exclusivamente ou significativamente, mas da sua interação com processos sociais. A denominação, entretanto, não é de larga utilização. A denominação de maior utilização, inclusive na literatura técnica, é de desastre, tá certo? Né? A ideia de desastre natural, tá? Natural. Entretanto, já vem antecipado de desastre. Então, não há um desastre se não há o envolvimento da sociedade. E, portanto, nós precisamos pensar nas causas, nas contradições sociais, nas assimetrias sociais, que são geradoras disto que nós chamamos de desastres naturais. Isso já pode ser reforçado na ideia de origem dos desastres. Os desastres naturais podem ter origem natural, humana ou mista. Aqui nós temos um desastre humano. Eu coloquei uma foto, na verdade, de uma batida de carros, não é? Então, procurei na internet desastres que seriam tipificáveis como humanos, mas são imagens que podem ser mais afrontantes. Então eu coloquei meramente uma batida de carros, mas vocês já imaginam, né, um episódio como, por exemplo, um acidente rodoviário, né, com muitas pessoas feridas, muitas pessoas mortas, se caracterizaria como um desastre de origem humana. E o desastre de origem mista. Aqui nós temos uma foto de uma área de movimento de massa, de deslizamento, não é? Então, isso é um desastre misto. Misto por quê? Porque envolve causas naturais, mas interagindo com a sociedade. Vejam, eu coloquei a batida de carros, né? Desastre de origem humana, né? O movimento de massa, desastre de origem mista e de origem natural. Praticamente não existe. Não existe. Nós teríamos uma dificuldade enorme de pensar em um desastre de origem natural, porque ele sempre envolve interação com a sociedade e, consequentemente, as causas sociais são muito importantes de serem averiguadas. Aqui nós encontramos a classificação desses desastres, e ela é interessante porque através dela nós podemos identificar o que tecnicamente aqui no Brasil é categorizado como situação de emergência e estado de calamidade. Então vejam vocês, né? Nível 1, desastre de pequeno porte, onde os impactos causados são pouco importantes e os prejuízos pouco vultosos, igual ou inferior a 5% do PIB do município, do Produto Interno Bruto do município, facilmente superável pelos próprios recursos municipais.
2. De média intensidade, onde os impactos são de alguma importância e os prejuízos são significativos, embora não sejam vultosos. Então, entre 5% e 10% do PIB municipal superável com os recursos do município, né, desde que envolva uma mobilização e administração especial. E, portanto, políticas públicas municipais, uma dinâmica da comunidade de munícipes que seja direcionada para a superação do problema do desastre nível 2. Chegamos ao nível 3. Agora nós temos grande intensidade, importância e prejuízos vultosos entre 10% e 30%. Agora o município não dá mais conta de resolver o problema sozinho e, portanto, ele precisa acionar a situação de emergência a partir do relatório de danos, né, do relatório de avaliação de danos, que é feito pela prefeitura e aprovado pelo governo do estado onde o município se encontra. E agora é possível direcionamento de verbas do governo estadual, do governo federal, com vistas à superação dos problemas advindos desse desastre nível 3. O desastre nível 4, com impactos muito significativos, prejuízos muito vultosos, que são, vejam, quantificados acima de 30% do PIB do município. E agora, não apenas são necessários esses recursos, mas em estado de calamidade, de modo a que haja um direcionamento emergencial desses recursos para o município a partir do governo do estado, a partir do governo federal. Insisto, o desastre ele envolve a sociedade, daí a ideia de agravantes. Por exemplo, nós temos a emissão de gases nocivos, né? Isso pode ser prejudicial em diferentes níveis e se desdobra, né? Desastres consequentes, se desdobra em chuva ácida, retirada de mata ciliar e assoreamento dos rios. Assoreamento, o rio vai ficando com uma profundidade, né, cada vez menor, né, a retirada da mata ciliar que contribui para a porosidade do solo, que contribui para a retenção de água e, portanto, nós temos uma facilitação maior de inundações, a área inundada mais significativa. Né, impermeabilização do solo, inundações bruscas, então com uma velocidade de aumento das águas que é muito mais rápida e com riscos materiais e obviamente para a vida das pessoas. Ocupação desordenada de encostas com o problema dos escorregamentos. Então vejam, há fatores que são sociais agravantes dos chamados desastres e eles sempre precisam ser considerados. Dentro da sociologia dos desastres, nós diferenciamos ameaça, hazard, e risk. Né? Hazard, que frequentemente traduzido na literatura técnica em português por ameaça ou perigo, eu coloquei aqui ameaça. O hazard é o fenômeno natural que vai atingir determinadas épocas e regiões conhecidas. Por exemplo, tornado. Não há muitos tornados em Roraima, mas há tornados frequentemente em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Né? Há tornados frequentes no corredor de tornados nos Estados Unidos. Né? Então tem determinadas áreas onde este fenômeno acontece mais recorrentemente. Não em qualquer época do ano, em estações de transição, quando a passagem, por exemplo, de frentes frias que suscitam tempestades mais fortes. Os tornados devem acontecer, portanto, no outono e na primavera. Há épocas, né, há estações de tornados, tá certo? Agora, o tornado é uma ameaça. E se o tornado está próximo, e se ele vem a ocorrer ou se direcionar a uma área habitada? Então temos a situação de risco, probabilidade de perdas numa região habitada. E, portanto, veja, o desastre vai envolver uma ameaça, um fenômeno natural, a partir de uma área habitada, né, mediante um risco, uma probabilidade de ele afetar uma área habitada. Caso isto não ocorra, é apenas um evento natural e não um desastre natural. Então, um tornado por ele só é um evento natural. Se o tornado ameaça há uma probabilidade de um tornado correr por uma área habitada, então cria-se um risco, dá a chance de um desastre natural. Como a gente pode se prevenir dos desastres? Então, temos medidas estruturais e medidas não estruturais. O que são medidas estruturais? Obras de engenharia ou outras formas de intervenção no meio.
Vejam, coloquei aqui para vocês um exemplo de uma barragem, poderia ser um dique. No caso, a barragem, o rio tem fortes oscilações no seu nível ao longo do ano, podendo causar áreas de inundações com prejuízos materiais, com risco à vida das pessoas. E que tal a construção de uma barragem? Durante o período de cheias, a barragem pode se encher mais significativamente, retendo parte da água que oscilaria no restante do curso do rio a montante, rio abaixo, frente à barragem. E ainda com uma vantagem: durante o período de estiagem, a água estocada, por exemplo, para abastecimento de populações, etc. Então, uma intervenção em engenharia no meio com vistas a se evitar uma condição de desastre natural. Há medidas não estruturais, que envolvem planejamento, que envolvem gerenciamento, como, por exemplo, sistemas de alerta, como, por exemplo, zoneamento. Coloquei aqui para vocês um mapa do Parque Nacional da Tijuca. Vejam aqui no nosso mapa agora ampliado, nós temos áreas que são suscetíveis a escorregamentos. Então, se está em coresinhas mais claras, muito dificilmente. Nas cores mais escuras, mais facilmente. E, portanto, no Parque Nacional da Tijuca, há que se fazer trilhas facilmente nessas regiões para passagem do público? Não. Há que se buscar recursos, como, por exemplo, plantio de árvores, para evitar que esses escorregamentos ocorram nessas regiões. Então, através do estudo prévio destas áreas, é possível fazer então um zoneamento do risco e formas mais seguras de ocupação do terreno. Mas não apenas o zoneamento, há um sistema de alertas. Eu coloquei aqui para vocês um esqueminha de inundações. Nós temos então captação de água, da precipitação, através do pluviômetro, que transmite esses dados para um computador que faz uma análise, que faz uma modelagem matemática, não apenas. Vejam que na bacia hidrográfica pontilhada, nós temos essa captação de dados de chuva no alto da bacia, na parte de maior altitude da bacia, no início da bacia, tá certo? Agora nós temos aqui um fluviômetro, ele mede o nível do rio mais abaixo, no médio curso da bacia, antes da área ocupada. Agora, com os dados do fluviômetro, com os dados de chuva, é possível, a partir da chuva, com o nível atual do rio, fazer uma predição de como ficará o nível do rio mediante a precipitação e com o modelo matemático, podendo emitir um alerta. Um alerta de que ordem? Por exemplo, a Secretaria de Trânsito evitar o trânsito de automóveis, de pessoas, em áreas que já se sabe vão ser inundadas. Mobilizar populações, desocupar áreas habitadas em regiões que foram inadequadamente ocupadas e que agora podem ser inundadas. Então, com isto, há o fenômeno natural? Sim. Ele potencialmente geraria um desastre? Sim. Mas através desta intervenção não estrutural, nós podemos então alertar previamente as populações e evitar maiores prejuízos materiais, maiores problemas em feridos, em vítimas fatais. Etapas da prevenção. Então, com o que a gente já viu até agora, dá para perceber que é necessário um pré-evento, com prevenção e preparação. Então, através dos estudos diversos que envolvem a matemática, a estatística, a geomorfologia, imagens de satélite, o tratamento destes dados, é possível fazer as intervenções no meio, as intervenções estruturais, as não estruturais, antes de o desastre acontecer, e não apenas. Preparo em mobilização de equipes de resgate, preparo em serviços de saúde, sistemas hospitalares e assim sucessivamente. Dentro desse contexto do pré-evento, antes dos desastres, por exemplo, no Japão, são conhecidos os treinamentos que os estudantes de ensino fundamental têm para terremotos. Então eles fazem periodicamente simulações. Então, uma espécie de brincadeira para crianças de ensino fundamental, mas é uma brincadeira muito séria. Porque quando há o evento de terremoto, todos já sabem o que fazer na situação de desastre, por exemplo, terremoto. Vem então o evento. Durante o evento, nós temos a resposta. Durante e logo depois da ocorrência
de desastres, são realizadas ações emergenciais. Uma das ações emergenciais é o levantamento, é o registro das pessoas afetadas. Então trata-se agora da mobilização das equipes de resgate, dos bombeiros, da defesa civil, né, resgate das vítimas, com vistas a cobrir, minimizar o dano durante o episódio de desastre. Notem que essas coisas estão concatenadas. Né? Então só é possível, né, esta resposta adequada se foi feita de fato, se foram feitos de fato os preparos pré-evento. Né? A Defesa Civil só pode atuar adequadamente aqui se houve a formação de quadros de defesa civil adequados antes do desastre. Ela só pode atuar adequadamente aqui se tem vias de acesso, se tem recursos de comunicação que sejam adequados. Inclusive vejam em negrito os levantamentos, os registros dos afetados, para que a gente possa ter um pós-evento de reconstrução. Após os desastres, atua-se na restauração e ou reconstrução e ou compensação dos prejuízos. Então, na teoria dos desastres, a gente tem uma ação social antes do desastre, durante o desastre e depois do desastre, com vistas a que haja o menor problema para a sociedade. Vamos então trazer essas informações especificamente para os episódios que nós tivemos aqui no Brasil no final do ano passado e agora no começo desse ano, que não foram desastres ligados a vendavais, a tornados, a ressacas, mas principalmente a chuvas e, consequentemente, inundações e escorregamentos. Aqui nós temos o esqueminha que faz a adequada diferenciação de enchente de um lado e inundação do outro. Aqui nós temos a situação normal na calha do rio, né, e o nível médio do rio. Veja que com as chuvas mais intensas, na região ou no alto da bacia, o rio está chegando ao limite da sua calha em uma situação de enchente. Extrapolou a sua calha, ocupando áreas marginais ao rio. Então nós temos uma inundação, tudo bem? Agora, quem me fornece esses dados do esquema na prática, senão a geomorfologia fluvial, através, inclusive, de fotos de satélite e geoprocessamento, para que nós possamos fazer esta intervenção no meio. Então, é identificada que esta é a área usual de ocupação, de ocupação das águas em situação de inundação, evitando, portanto, edificações nessas regiões. É possível, então, fazer uma intervenção no processo de ocupação do meio para que haja o menor dano possível às populações em termos das suas vidas e em termos materiais. Em escorregamentos, vejam um diferencial de escorregamentos. Aqui nós temos escorregamentos mais lentos, né? Rastejo de terra, escorregamentos mais rápidos, né? Quedas e fluxos, mediante a umidade. Por exemplo, queda de blocos, né? É bem rápido em condições de baixa umidade. Então, blocos rochosos que vertem por ação da gravidade. E que tal, em situação de maior umidade, fluxo de lama, né? Como aconteceu, diga-se de passagem, na região de Petrópolis. Dada a condição de terreno íngreme, não apenas a categorização do tipo de escorregamento que vai acontecer, como se ocupam estas áreas. Aqui nós temos o quadro errado, na verdade. Então, o bloco rochoso, eventualmente uma situação de chuva ou não, né, vai verter em direção às áreas habitadas. Né? Que tal aqui? Nós temos a eventual ruptura dessas partes da encosta com o escorregamento da edificação, assim como nesta situação. Começamos a melhorar, mas ainda está bastante precário. O escoamento está inadequado porque ele está diretamente sobre o solo. Aqui não. Há uma base de rocha que fortalece as estruturas, né, que fortalece a base estrutural, a cobertura com árvores, com seu enraizamento que contribuem para segurar o terreno, e agora sim, mesmo numa área de encosta, é possível uma edificação. Através do geoprocessamento, é possível identificar não apenas as áreas de deslizamento, essas áreas mais clarinhas do nosso mapa, e as áreas de ocorrência de deslizamento e as áreas de deslizamento em áreas de deposição. Né? Então, vejam, aqui as curvas de nível estão mais próximas.
Aqui as curvas de nível estão mais próximas, o terreno é mais íngreme e, consequentemente, aqui nós vamos ter o início da movimentação de massa. Mas não só esta é uma área problemática, esta área mais clarinha também, porque são as áreas nas quais haverá a deposição desses sedimentos. Edificações nestas áreas podem ser soterradas. Através, então, do mapeamento dessas regiões e do entendimento geomorfológico dessas áreas, é possível evitar as ocupações nestas regiões de risco. Só que há agravantes atuais para estes problemas de desastres, na conjuntura na qual o Brasil se encontra, em especial nos últimos 3, 4, 5 anos. Vejamos alguns destes agravantes. Primeiro, as políticas habitacionais. Então nós vimos na apresentação até agora que a ciência que nós temos recursos tecnológicos hoje para a identificação das áreas com maior risco e para uma ocupação, para não ocupação dessas áreas ou para uma ocupação ordenada dessas regiões. Entretanto, vejam, nós temos na prática uma ausência de políticas habitacionais no Brasil nos últimos anos, com uma ocupação do espaço urbano que é definida de forma especulativa. O espaço urbano é uma mercadoria, e daí quem pode pagar mais, pessoas ou principalmente grupos econômicos, acessam os espaços de melhor qualidade, os espaços urbanos que são melhor dotados de infraestrutura urbana, asfalto, iluminação, captação de águas pluviais, segurança, iluminação pública, paisagismo, enquanto as populações de menor renda são literalmente empurradas em um processo de ocupação espontânea com tendência à favelização dessas populações. E, portanto, vejam, não apenas o desastre não tem causa natural, como ainda mais, as populações estão nessas áreas de risco não porque elas são burras, não porque elas querem, elas sabem que é uma área de risco, elas intuem que é uma área de risco, mas que outra área elas têm para habitar. Não têm, e, consequentemente, ocorrem ou se acentuam os desastres. Reforçando essa ideia, agravamento da favelização ou da precarização da moradia, ou favelização propriamente, que o IBGE chama de aglomerado subnormal, ou meramente precarização das condições de moradia pela região na qual a moradia se encontra ser precária em termos infraestruturais e área de risco, ou até, por exemplo, pela distância, carência em sistemas pela distância do local de trabalho, carência de abastecimento em serviços de transporte e assim por diante. Nos últimos anos tem havido no Brasil uma forte pressão, uma inflação dos aluguéis, gerando pressão de deslocamento de famílias nas grandes regiões metropolitanas. Vamos entender isso através dos mapas. Aqui nós temos um primeiro mapinha que mostra o valor imobiliário nas diferentes áreas do município de São Paulo. Vejam, nessas áreas mais escuras, um valor do imóvel mais elevado. Então, para compra, para aluguel dos imóveis residenciais, aqui o preço é mais alto. Nessas periferias, zona leste, norte, sul de São Paulo, preços menores. Então, o que as populações de rendas médias baixas fazem do centro velho de São Paulo em relação às outras regiões? Ora, elas tendem a migrar para estas áreas que são de custo menor. Vejam que isto já é uma precarização das condições de vida dessas populações, na medida em que a pessoa trabalha no centro de São Paulo, mas mora aqui na Zona Sul. Então, quanto ela gasta em termos financeiros, quanto ela gasta em tempo todos os dias para migrar em migrações pendulares da sua casa para o local de trabalho e volta. Mas esta situação ruim, sabemos, sempre pode piorar. Com a inflação dos aluguéis nos últimos anos, tem havido este outro movimento. Agora, aqui está São Paulo, aqui está o município de São Paulo. Aqui está a região metropolitana de São Paulo. E vejam, nas cores mais laranja nós temos áreas de menor custo de ocupação. Então, na atualidade, nem as periferias pobres de São Paulo são adequadas, a partir da renda das populações mais pobres, de ocupação. Essas pessoas estão, então, migrando da cidade de São Paulo, do município de São Paulo, em direção a outros municípios da região metropolitana de São Paulo, para ocupação em áreas que tenham um custo mais reduzido. Então, veja, Embu das Artes é, em média, mais barato em termos de custo de vida e de ocupação imobiliária do que o município de São Paulo.
E não é Embu das Artes em geral, mas migração para as áreas pobres de Embu das Artes. E qual vai ser a consequência? O que nós vimos no final do ano passado, começo desse ano, os deslizamentos em Embu das Artes. Ainda temos manifestações necropolíticas que efetivam a morte das pessoas matáveis. Eu coloquei matáveis entre aspas, porque eu estou me referindo à noção moderna de homo sacer, o homo sacer do direito romano, resgatado pelo filósofo italiano Giorgio Agamben, dentro do contexto contemporâneo. Que manifestações nós temos, então, de necropolítica? Teto dos gastos, estabelecido em governo Temer, há um limite para gastos e investimentos públicos. Vejam que gasto não é investimento. O gasto não tem retorno socioeconômico. O investimento não, ele tem retorno socioeconômico. Mas na política de corte de gastos públicos há um teto que envolve limite de gastos e investimentos. E, portanto, o que acontece se não? Corte na prevenção de desastre e nas políticas sociais. Como acabamos de ver na apresentação, então há recursos tecnológicos com os quais é possível fazer a prevenção destes desastres a partir do poder público, mas para isso precisa de recursos materiais, pessoais e financeiros, que a política de teto dos gastos está tolhendo, além de políticas sociais. Aí a gente tem a manchete lamentável que saiu no UOL recentemente: Petrópolis, recursos para Natal e publicidade superam contenção de encostas. Então, dentro do corte de gastos, o que a prefeitura cortou? Natal é visível politicamente? Sim, Natal gera uma grande visibilidade política. Política de contenção de desastres. Se tudo der certo, ela não aparece. Se ela foi efetiva, então ninguém vai ver que houve o desastre, então ninguém sabe que houve a política de contenção de desastres. Então houve o direcionamento dos recursos para, que incrível, o Natal, e não para a contenção dos problemas que se manifestaram agora como desastres. E isso tudo é uma camada, né, mais inferior. Nós temos uma camada mais ampla, né? Isso é uma camada mais imediata. Nós temos uma camada mais ampla, mais genérica dessa necropolítica que gera pessoas matáveis, que é a lógica neoliberal, lógica produtivista e imediatista, que gera exclusão das pessoas, instituições e processos que não contribuam efetivamente para este contexto produtivista, para esse contexto tecnicista produtivista. Isso tem manifestações diversas. Que cursos nas universidades públicas têm maiores investimentos? São as engenharias ou são as ciências sociais, letras, filosofia? Claro que as engenharias, não é? Tem uma vinculação imediata com a lógica de acumulação inerente à sociedade capitalista na sua vertente atual neoliberal. Agora, e investimentos em estradas de rodagem? Talvez sejam necessários. E em serviços públicos, em especial de educação, de saúde? Então se desdobram imediatamente nesta lógica de acumulação? Não, e daí a tendência de redução. E vejam como este contexto neoliberal se liga muito facilmente à ideia de teto dos gastos. Então aqui a gente tem uma necropolítica, né, que gera pessoas matáveis, né, mas dentro de um contexto mais imediato, como nós podemos ver nesta reportagem do UOL. Aqui um nível mais amplo, mais genérico, que contém essa restrição de gastos públicos, nós sermos subsumidos hoje por uma lógica neoliberal que gera todas essas manifestações, entre outras, de desastres. Tudo bem? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser debater alguma coisa sobre o tema, vocês já sabem, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte!